tema, o nosso tema, qual é a temática que eu quero te contar hoje. Eu vou te contar hoje sobre os limites, sobre como isso é importante para o teu filho, não somente no momento presente, mas isso é fundamental a longo prazo. Isso é fundamental para a vida dele e eu vou te contar um pouco sobre isso. As nossas lives Conversas de Coragem estão acontecendo agora nas segundas-feiras, segunda às 8h18. Elas são uma dose para que te acompanhe a semana inteira com esse encorajamento, com essa coragem, com esses assuntos que vão te ajudar a trazer uma conduta de leveza, a trazer qualidade para essa relação com os teus filhos, para a educação dos teus filhos. E principalmente, não agir naquele momento da explosão de uma forma reativa sobre esses estresses do cotidiano. E isso o que faz? Isso faz com que vocês somente se desconectem, que vocês não consigam ter uma conexão genuína. E qual é a importância disso, Letícia? Porque somente quando essa conexão existe, quando existe essa ligação, é que acontece a educação. Acontece criar os filhos. O teu filho só vai te respeitar e só vai construir, ter e permanecer na confiança e ter essa confiança, esse respeito por ti, se primeiro tu estiver conectado com ele emocionalmente, se tu estiver presente com ele. Porque isso não é para ser um papo para a gente se estender. Ela é uma dose de coragem. Ela é um despertar. É aquela lâmpada que eu gosto de falar, que vai acender aí para te acompanhar durante o teu trajeto, durante a tua caminhada, durante a tua jornada nessa semana. Ela é para que tu possa ter mais um instrumento, mais uma ferramenta para essas situações. Eu não tô aqui para ficar te dando receita de bolo, sabe por quê? Porque não existe receita de bolo na educação dos teus filhos. Isso aqui é uma forma de te facilitar o pensamento para que tu encontre dentro daquilo que tu entende importante, formas e alternativas de enfrentar essas situações do cotidiano. Vamos entrar no tema de hoje, né? O que é, por que a gente dá limites, né? Por que as pessoas, não, vamos dar limite nessa situação. Eu primeiro preciso te contar, limite não é moldar a criança para o nosso jeito ou para aquele jeito que se criou de expectativas que as crianças têm que ser. Cada sujeito tem a sua forma, a sua subjetividade, né? E não é dar limites, não é moldar as crianças para que elas sejam enquadradas, que elas fiquem nesse quadradinho. Dar limite é uma relação de respeito mútuo, porque dar limites a um filho, né? A gente fala dar, mas é mostrar os limites, é falar de limites. É falar para os filhos do mundo. É falar para os teus filhos que existe um mundo com outras pessoas, que outras situações de convivência e que ele está inserido neste mundo. Então, o limite é esse respeito mútuo, é essa relação de respeito mútuo. É mostrar para o teu filho que tem um mundo muito além do que essas relações que acontecem dentro de casa. Eu gosto de falar que dar limites, falar sobre limites com os teus filhos é dar uma base, é dar estrutura, dar o alicerce para que a casa seja construída, que a vida dele seja construída. Certo? Então, acho que essa frase é importante. Dar limites é respeito mútuo. É ensinar que as pessoas elas têm direitos iguais. E que não é fazer com que os desejos delas sejam atendidos no momento que esses desejos eles nascem, no momento que esses desejos querem se expressar. Por quê?
Porque no mundo real não é possível que os nossos desejos, as nossas vontades sejam atendidos em qualquer momento. Então, não é verdadeiro falar para o teu filho ou demonstrar para o teu filho que tudo que ele deseja, que tudo que ele quer vai ser atendido de pronto. Isso é dar limites, é mostrar que a gente não precisa ser escravo dos nossos desejos, das nossas vontades primitivas, que a gente pode olhar para o mundo, que a gente pode olhar para os nossos desejos, entender o que isso está acontecendo, né? E que não é possível fazer tudo o que se deseja, porque os nossos desejos, eles nascem de emoções, né? E de experiências e bagagens inconscientes, e que nem sempre são desejos reais, né? E são desejos de marcas e falhas lá das nossas experiências, né? E que não estão conectados com a situação do cotidiano. O limite, ele traz essa conotação, essa visão do convívio social. E não apenas que todos os meus desejos psicológicos, as minhas emoções têm que ser atendidas. Eu vivo dentro de um contexto social e isso deve ser equilibrado, né? Como é respeito mútuo, todas as partes são importantes. O meu desejo, ele não pode prevalecer sobre o desejo do outro, sobre o convívio com o outro, sobre a situação com o outro. Então, é necessário entender qual é o momento certo de fazer as situações, qual é o momento adequado, o que é adequado e o que não é adequado para essas situações. Então, assim, 2 pontos importantes sobre a questão do limite é que o limite é essa estrutura social do convívio social. É esse respeito mútuo dessas relações que vão se estabelecendo. Importante, sim, saber dizer não. Eu não posso atender todos os pedidos, porque nem sempre todos os pedidos, todos os desejos são possíveis e passíveis de ser atendidos ou viáveis até, né? E é importante, sim, trabalhar o não para que a pessoa que o teu filho vai estar se tornando, esse adulto que ele vai se tornar, saiba dizer não e não sucumbir a qualquer pedido alheio. O que tu tá fazendo hoje com o teu filho, por exemplo, atendendo a todos os desejos dele, dizendo que amor é fazer tudo que teu filho merece, amor é fazer tudo que teu filho deseja, tu tá passando para ele uma ideia de que nas relações de afeto, de que nas relações de amor a gente tem que dizer sim para tudo. A gente não pode dizer não. O que isso vai acontecer a longo prazo? Será que não vão acontecer aí relações abusivas? Relações de afeto, onde talvez esse teu filho, que vai ser um adulto, não saiba dizer não e acaba entrando num relacionamento tóxico. Acaba tendo atitudes ou tendo comportamentos ou se colocando em situações que ele não desejaria, porque ele não consegue dizer não. Ele não sabe dizer não, porque não foi vivenciado com ele esse não no desenvolvimento dele, enquanto ele era criança, enquanto tu, adulto cuidador, estava dando os limites e mostrando para ele a importância dos limites. É importante, sim, que ele conheça que nesse convívio social existam regras, existam condutas para que o bom fluxo do cotidiano doméstico nesse primeiro momento aconteça. Existem regras, sim, a gente tem regras de horários, a gente tem regras de cozinhar, por exemplo, uma receita de bolo são regras. Uma receita de comida são regras. Mesmo que tu compre um alimento pronto para descongelar ou um miojo, aquelas etapas ali, aquelas instruções são regras. Elas não acontecem assim do nada. Então, é necessário para que aconteçam as situações a gente participar dessas regras, desses limites. E é isso que é dar limite para um filho. É mostrar que, seguindo passo a passo, a gente chega num objetivo. Seguindo alguns combinados, a gente tem uma relação
de respeito e de tranquilidade, tá? Porque antes de tudo é através do exemplo dessas atitudes que tu tem, do exemplo de como tu te relaciona, desde com uma receita de bolo, até com os combinados da escola, até com os combinados do convívio doméstico, o teu filho é assim que teu filho tá absorvendo as informações. Antes de tudo, é através do teu exemplo, é através do modelo que tu é de comportamento. Nós somos essa primeira forma de aprendizagem para os nossos filhos. E de aprendizagem, sim, também dos limites. Dar limites é ensinar que todas as pessoas têm direitos iguais, é fazer com que os teus filhos vejam um mundo de convívio, vejam um mundo de convívio social, é dizer não quando é necessário, é ter esse conjunto de regras coerentes. É importante saber o que é esperado do teu filho de comportamento. Então, por isso é a importância dessas regras formais. Ele não sabe o que você espera. Por mais que você tenha falado, muitas vezes as crianças só conseguem absorver um número reduzido de palavras, né? Crianças pequenas ainda têm uma compreensão da plasticidade ali das palavras, eles têm esse pensamento mais concreto, né? De menos abstração. Então, às vezes a gente tem como adulto essa tendência a fazer um discurso muito grande, fazer muitas analogias e comparações, e a criança já esqueceu o que tu estava esperando nela. Então, é importante ter essas regras claras, constantes, precisas, coerentes, né? É importante ser exemplo, né? Porque é através das nossas condutas, é através daquilo que a gente modela no nosso comportamento, que é a primeira fonte de aprendizagem do nosso filho. Então, assim, eu estava falando ali o exemplo, até uma receita de bolo, uma receita de miojo, uma receita de uma comida que tu ponha congelada no micro-ondas. Isso já é mostrar que existem regras. Existe um passo a passo para chegar num objetivo. Regras de jogos, regras de Lego, por exemplo. Eu gosto muito de brincar de Lego aqui no consultório, não só para a construção da criatividade livremente, claro, explorar toda a potencialidade desse brinquedo, mas vocês já observaram que o Lego tem um passo a passo e te mostra onde chegar se você utilizar um determinado número de peças e montar aquelas peças conforme o passo a passo, você vai chegar num produto final. Então, isso é mostrar que as regras são importantes. As regras é esse ritmo, é o que acontece um após o outro movimento. Isso são regras, é demonstrar esse externo para os teus filhos. E que a gente consegue, através desse passo a passo, chegar num objetivo final. Por exemplo, no Lego é um bichinho, um carrinho. Na receita de bolo, o bolo, ou a receita que vocês estão fazendo para um outro tipo de alimento. O limite, ele estabelece uma rotina. Ele estabelece um ritmo onde as coisas vão acontecer. E nós somos seres de ritmo. Nós temos nossos batimentos cardíacos, são ritmos. O sol, a lua, o dia e a noite, as estações do ano, isso tudo são ritmos. E nós vivemos dentro desses ritmos. Alguns ritmos são naturais, como os nossos ritmos corporais, como nossa fisiologia. Mas a rotina é um ritmo que a gente coloca no nosso cotidiano para que as coisas aconteçam, para que tu possa fazer situações e possa oferecer para o teu filho o senso da previsibilidade. O senso da previsibilidade é aquela alegria que as crianças têm quando elas sabem o que vai acontecer. Tu já deve ter visto isso quando teu filho assiste um filme várias vezes, um desenho. Eles adoram assistir repetidamente uma parte de um desenho e dão muita risada. Aquilo
Por quê? Por que eles dão risada? Porque aquilo dá muito prazer, porque eles sabem o que vai acontecer. O limite que vem com a rotina traz satisfação, porque a criança, ela não tem mais aquela inconstância do não saber o que vai acontecer a seguir, o medo do novo, do diferente, né? Essa confusão do cérebro de não conseguir saber e dar conta do quais são os próximos passos. Quando tu constrói essa rotina, esse ritmo cotidiano, tu vai oferecendo para o teu filho esse limite saudável da previsibilidade. Isso faz com que ele fique com mais satisfação, se sentindo com bem-estar, né? Tem esse humor aí feliz e alegre, e com certeza ele vai conseguir entender a importância dessa rotina e desse ritmo aí para o cotidiano de vocês. Entendam de novo, dar limites é criar uma relação de respeito. Você está respeitando o ritmo biológico do teu filho, você está respeitando o momento dele, você está respeitando a autonomia, que ele é capaz sim de fazer determinadas coisas dentro da faixa etária dele, dentro do limite biológico dele. Então sim, tudo que você for propor desses limites, Nitsa, mas qual é o caminho? O caminho sempre é o respeito. Se existe uma relação respeitosa, você tá colocando limites e não tá ameaçando, e não tá colocando uma agressão para essa relação com o teu filho. Eu quero falar a última parte do que eu anotei que eu fiz de anotação para o nosso papo aqui hoje. E talvez isso fale um pouco de porquê das dificuldades das mães e dos pais de colocarem os limites. O que o limite desperta em vocês e que talvez construa uma barreira? Mas deixa eu ler primeiro aqui as perguntas, os comentários. A Bruna escreveu assim: excelente, minha filha com 4 anos e joga dizendo que eu não a amo quando coloco o limite. É normal que ela está me sinalizando ou ela está me sinalizando algo, disse a Bruna. Minha filha está com 4 anos e joga dizendo que eu não a amo quando coloco um limite. É normal ou ela está me sinalizando algo? Bom, com 4 anos, talvez ela ainda não tenha certeza do que é esse amor. Enfim, eu não sei qual é, Bruna, a situação que vocês estão experimentando. Mas não esqueça, eles são muito imitadores das coisas que nós falamos, os nossos comportamentos, as nossas falas. Por isso que o exemplo é muitas vezes a chave, o modelo do nosso comportamento. O que eu acredito que talvez a tua filha possa estar sinalizando é que talvez tu não esteja colocando um limite. Tu talvez esteja sendo autoritária. Tu talvez não esteja, por exemplo, trabalhando antecipadamente, né? Construindo as regras, construindo essa rotina, né? Porque talvez você vá lá e tire, por exemplo, ela da brincadeira e ela não sabe ainda que aquele é o ritmo de que depois a gente brinca até um determinado momento, depois a gente vai tomar banho, depois do banho a gente vai jantar. Se você vai conduzindo a sua filha de uma maneira autoritária, por exemplo, ela não entende esse ritmo. Ela realmente entende que você está tirando ela das coisas prazerosas, né? Então, talvez o que ela está sinalizando é que não está claro para ela quais são os limites, o que ela pode fazer, o que é esperado do comportamento dela, tá? Eu apostaria nessa parte, Bruna. Vamos ver outro comentário aqui. Ser exemplo é o que eu considero mais difícil, disse a Cristiane. Sim, Cristiane, porque quando a gente tá ali no cotidiano, né, no olho do furacão do dia a dia, a gente não para e não tá pensando sobre as nossas atitudes, a gente faz nossos comportamentos aí como adultos já há algum tempo e não se dá conta que tem esses pequenos que estão nos olhando, né, e que podem achar incongruentes, que algumas atitudes nossas incoerentes. Mas por que tu pode fazer e eu não posso fazer, né? Mas tu disse que nós éramos iguais e nós não somos iguais, né? Se a gente um dia disse para os nossos filhos que nós somos iguais, nós estamos mentindo, porque nós não somos iguais, adultos não são iguais a crianças, são iguais a adolescentes.
né? O que um adulto pode fazer, a criança não pode fazer, né? Então, assim, eu não tô aqui para satisfazer os teus desejos, porque os teus desejos não são realistas, né? Eles nascem dentro da tua mente. Claro que a gente não vai falar assim para uma criança. Então, cabe a nós colocarmos esses desejos dentro desse contexto do convívio social. Vamos ver aqui. Outro comentário. A criança espera o limite na rotina. Escreveu aqui a Gabi. Exatamente, Gabi. A rotina é a prova concreta desse limite. É a prova concreta. E ela vai começar a experimentar nessa rotina a experiência e os benefícios desses limites do tempo. Certo? A Gabi escreveu aqui, Bruna, eu digo, filha, eu entendo que não é bom receber um limite, mas a mãe precisa fazer isso, pois é adulta e responsável por ti. A sugestão da Gabi é isso, sempre a gente primeiro valida o sentimento da criança, né? Olha, eu entendo que tu tá triste com a mãe, né? Por isso tu tá dizendo que não ama a mãe, mas talvez tu não ame o que a mãe tá falando agora pra ti, mas isso é importante. Então, assim, sempre validar, né? Não dizer, mas tu tá errada, tu não pode deixar de amar a mãe, até porque ela ainda não tem consolidado bem esses conceitos. Mas é isso. Primeiro, validar o sentimento, nunca desvalidar, né? Desapropriar a criança da fala dela. É a forma que ela tá conseguindo se expressar. Então, sempre é importante validar o que ela tá te trazendo. Eu disse, ok, a mãe entendeu que tu tá braba, porque a mãe te pediu tua coisa, mas eu preciso que isso aconteça agora. Poucas palavras, meninas. É importante a gente exercitar essa fala mais direcionada, essa fala mais assertiva. 10 palavras seria o ideal para uma criança, assim, de até uns 6 anos, para que quando a gente quer fazer um direcionamento para aquilo que a gente espera das crianças. Certo? Eu tinha comentado que eu ia trazer só uma reflexão do que talvez dificulte muito essa colocação de limites, tá? Muitas vezes é a culpa das mães e dos pais, principalmente em relação à ausência, de estar afastados, de precisar uma carga de trabalho excessiva, longe dos seus filhos. É a culpa por talvez monetariamente não atender aos desejos que tu gostaria de colocar para o teu filho. E aí isso faz com que tu tenha condutas mais permissivas e que tu afrouxe alguns limites. É essa culpa. Quem já me acompanha aqui há algum tempo fala que eu digo que a culpa, ela é o veneno desse relacionamento com o teu filho. Se tu tens condutas baseadas na tua culpa, realmente tu vais acabar vivendo numa permissividade. E o que isso pode acontecer? Ou o teu filho vai viver em cima de ti, não vai construir a independência, né? Então, essa relação de dependência de vocês vai se estender talvez até pela vida adulta, ou em alguns momentos tu vai experimentar condutas agressivas, né? De mais autoritarismo, e também vai fazer com que tu te desconecte dos teus filhos, que tu acabe não tendo esse respeito mútuo. Então, assim, a culpa é a vilã dessa relação, ela é o veneno que vai ali te pingando todos os dias e te afastando de uma relação de leveza, né? Te afastando dessa gentileza, desse respeito nesse teu relacionamento. Então, assim, infelizmente a gente tem essa culpa aí colocada por nós já, né? Por modelos, por estereótipos de conduta, por aquilo que a gente acredita que é esperado dessa maternidade, né, dessa parentalidade. E aí a gente acaba, então, flexibilizando, sendo mais permissivo, querendo compensar com um presente, né? Então, assim,
Ele diz que não me ama, então eu vou lá e vou fazer alguma coisa porque ele tá triste, eu não quero que ele tenha esse comportamento. E aí as coisas começam então a... Não é uma flexibilidade, tu começa a afrouxar esse limite e tu começa a virar uma pessoa submissa a essa relação, né? Tu não tá oferecendo o entendimento do que é essa situação. Afinal de contas, tu tá dizendo que não me ama, te coloca fora aí do que ele te falou e entende que por trás dessa fala, desse comportamento, tem aí uma gama de sentimentos ou de expressões que ele tá querendo te dizer e a gente só não conseguiu traduzir direito, né? Ele fala, não te amo, mas ele talvez esteja triste, talvez esteja com sono, talvez esteja cansado, talvez esteja com fome e não tenha entendido muito bem o teu pedido, né? Então, assim, é importante, para mim é importante deixar esse alerta para vocês que se vocês são dominados pela culpa, é bem provável que vocês enfrentem dificuldades em lidar com os limites. Hoje, essa nossa live foi sobre limites, né? E eu preciso deixar muito claro para vocês. Limite não é ser autoritário, não é usar de autoritarismo. O limite é respeito mútuo, é mostrar para os teus filhos que existe uma vida social e que existe um comprometimento com a sociedade, com outras pessoas. Limite é mostrar para o teu filho sobre o mundo, certo? Adorei o nosso papo hoje, foi muito bom estar com você. Se tu pegou esse bate-papo aqui depois, não deixa de curtir, compartilhar essa live com outras pessoas e também dá uma olhadinha aqui lá no YouTube. No YouTube eu tenho mais de 30 vídeos sobre educação positiva, sobre disciplina positiva e como manter uma leveza na tua parentalidade. Aproveita, é o mesmo nome aqui, lá no outro canal, lá no YouTube. Mesmo nome do meu Instagram, psi.leticiacartel. Eu tenho certeza que tu vai encontrar muito material para te ajudar a ter uma relação com os teus filhos com mais leveza. Um beijo bem grande, uma boa semana para vocês, cheia de coragem. Uma semana onde várias lâmpadas vão iluminar as situações com os teus filhos. Boa semana, pessoal!